Fala, meu querido, chegamos finalmente no último exercício aqui da OBA 2023, prova de nível 4. Alguns alunos me mandaram aí nos vídeos que estavam pedindo para eu resolver, principalmente essa questão, então eu imagino que deve ter tido algum tipo de problema, de dificuldade um pouquinho maior nessa questão, e a gente vai ter, aqui vamos resolvê-la com calma para que todo mundo possa entender o que está acontecendo nessa situação. Ela é uma questão bem longa, né? Ela usou aí toda a última página da prova e o aluno que também estivesse um pouquinho cansado aí depois da prova teve que ter bastante atenção na leitura desse exercício. Mas enfim, eu vou te dizer que não é um dos mais difíceis matematicamente, tem alguns detalhes que facilitavam, ao invés de fazer um monte de conta, vou te dar algumas dicas para você não ficar fazendo tanta conta aí na hora, principalmente na hora do uso da equação. Mas vamos comigo, vem que se você consegue entender esse exercício aqui. Bora lá então? Então, antes de você começar, se inscreve aqui. Alguns alunos conheceram o canal através da OBA, que você seja muito bem-vindo aqui nesse canal e que a gente possa aí discutir muito sobre física, não só sobre astronomia, mas sobre física também. Seja muito bem-vindo ao canal. Bom, então ele fala que a exploração de Marte é uma das áreas mais ativas da pesquisa espacial, com cerca de 50 missões já realizadas ou planejadas, não tripuladas, ao planeta vermelho e até há planos de levar humanos para um futuro próximo. Neste momento, há dois jipes robôs deslocando-se na superfície marciana, o Curiosity e o Perseverance, um pequeno helicóptero, o Ingenuity, e 7 satélites orbitando o planeta vermelho. Tá bom. Chegar a Marte é um desafio extraordinário, a razão pela qual metade das missões que lá enviar falharam. Imagine você arremessar uma espaçonave do tamanho de um carro em direção a um ponto do espaço onde Marte estará daqui a alguns meses. Ele está dizendo a dificuldade que é você pousar lá em Marte, né? Não é só jogar um Jeep ou um carro, né, aqui em direção e que vai dar tudo certo, rezar para dar certo. Não, tem que fazer todo um estudo e é isso que ele está apontando aqui para a gente. Para tanto, são utilizados foguetes que usam 60 metros de altura e 531 mil quilos de massa. Isso mesmo, para arremessar uma nave de 1.000 quilos em direção a Marte, são necessários de mais de 480 mil quilos de propelente, que é combustível mais oxidante, que são consumidos em apenas 20 minutos. Durante quase toda a trajetória rumo à Morte, o gigantesco foguete já não existe mais. Pequenos motores foguetes das espaçonaves são utilizados apenas para correção de trajetória e para amortissagem, né, que é o pouso em Marte. Durante essa fase de voo não propulsada, a espaçonave fica sob influência exclusiva do campo gravitacional do Sol. Bela história contada para você, um enunciado longo, mas que dá uma bela resumida aí do que a gente está falando. Muitos antes que os grandes foguetes pudessem ser desenvolvidos, o cientista alemão Walter Hohmann propôs em 1925 uma trajetória de transferência orbital que envolvia o menor consumo de propelente, desde então conhecido como órbita de transferência de Hohmann. Nessa trajetória, ver a figura, tá? O periélio da órbita de transferência encontra-se na órbita da Terra. Então, vou achar a órbita da Terra aqui, que aparentemente é o periélio, né? Essa é a órbita que ele está realizando. É, enquanto-se num ponto A, enquanto o afélio, que é o ponto mais longe aí do Sol, se encontra na órbita de Marte. Ó. A órbita de Marte é essa mais externa e a mais interna que é a órbita terrestre. Tá bom. Para as questões abaixo, considere que as órbitas da Terra e de Marte são circulares e coplanares. Tá bom? Vamos esquecer que elas são elípticas em torno do Sol, então vamos considerar que elas são coplanares aqui e que também são circulares. Então aqui a primeira pergunta, ó, sabendo que o semi-eixo maior, isso aqui vai ser importante, o semi-eixo maior de uma órbita elíptica ao redor do Sol corresponde à metade da distância entre o periélio e o afélio. Bom, que é isso, né? Então, o que ele está dizendo para a gente aqui, ó? Ele está dizendo que o que ele chamou de semi-eixo maior, semi-eixo aqui, ó, semi-eixo, é a metade da distância entre o periélio e o afélio, ó. O semi-eixo maior de uma órbita elíptica ao redor do Sol corresponde à metade da distância entre o periélio e o afélio. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar qual que é a distância. E aqui a gente está vendo que a distância entre o periélio e o afélio é duas unidades astronômicas, que é 1 mais 1,5. E tudo isso dividido por 2, a gente vai chegar em 1,25 unidades astronômicas.
Olha só que beleza. Então a gente já chegou aqui no que ele chama de semi-eixo. Mesmo que se você não soubesse essa informação, ele te explica como se chega nisso, né? Então ele te dá aqui, corresponde à metade da distância entre o periélio e o afélio. Como essa distância dá 2,5, a metade dele dá 1,25. Calcule o valor do semi-eixo da órbita de transferência e considere que a distância da Terra ao Sol seja de uma unidade astronômica e que a distância de Marte ao Sol seja de 1,5. Apresente o resultado de unidade astronômica. Então a gente chegou em 1,25. A gente já elimina aqui a A, C e a D. Tá bom. Então com isso já temos um caminho já um primeiro caminho aí já encontrado. Bom, vamos para B, é 16,8, 8,4. Então, em 1609, o alemão Johannes Kepler propôs a terceira lei de Kepler, dizia que o quadrado do período de uma órbita dividido pelo cubo do semi-eixo maior dessa órbita é constante para todos os corpos em órbitas de um corpo central. Por exemplo, sendo T o período e S o semi-eixo maior da órbita de transferência, tem-se que, vou até usar outra cor aqui para a gente diferenciar, que o período desse é, é, o período dessa órbita de transferência dividido pelo S, que é o semi-eixo aqui dessa órbita, pelo semi-eixo dessa órbita, cadê aqui? Tem-se que T ao quadrado sobre S é igual ao período da Terra, como é uma constante, né, o período da Terra, vamos colocar as unidades aqui, é quadrado e S é o cubo, ao quadrado sobre o período, o raio aqui que a gente tem para a Terra, né? Sendo aqui o T o período da órbita da Terra, ou seja, 12 meses, e a distância RT, que ao cubo, né? Que é a distância da Terra ao Sol, ou seja, uma unidade astronômica. Pronto. O que ele quer saber assim? Sendo assim, calcule o tempo para uma espaçonave viajar de A para B na órbita de transferência em meses. Lembre-se que apenas metade da eclipse é percorrida por isso, e esse tempo corresponde à metade do período de transferência. Veja, o que ele está dizendo aqui? Ó? Que a gente deveria calcular, se a gente pudesse simular aqui, né? A gente ia fazer essa trajetória aqui, a gente está calculando o tempo que ele demoraria para fazer esse trecho todo. Só que ele fala, toma um cuidado, ele pede que ele quer a distância, o tempo, para uma espaçonave viajar de A para B. Então eu vou achar um valor e esse valor vai ser a metade, né? Então a gente vai encontrar isso aqui agora. Vamos lá então. Ó. Bom, então a gente está procurando o tempo T, aqui que é o período dessa órbita de órbita de transferência ao quadrado, tudo isso dividido pelo semi-eixo, que é 1,25 elevado ao cubo. Não se preocupe, não vai ficar fazendo um monte de conta aqui não, tá bom? Calma aí que a gente vai te explicar como é que a gente pode fazer isso. Isso vai ficar 12 ao quadrado, porque 12 ao quadrado, né? O período que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol são 12 meses, né? O órbita da Terra. E aqui você vai ter a distância da Terra ao Sol de uma unidade astronômica, que é 1 ao cubo. Pronto. Aí talvez o aluno poderia chegar e falar assim: Meu Deus do céu, o que que eu faço agora? Então, uma sugestão que eu posso te dar é a gente multiplicar em cruz. Vamos multiplicar em cruz aqui embaixo? Ó, vamos fazer esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então fica 1 ao cubo é 1 vezes t elevado ao quadrado é igual. Ó, o que que eu posso te dizer aqui? Quando a gente fala de 1,25 ao cubo, a gente pode colocar 1,25 vezes 1,25 vezes 1,25. Isso aqui é 1,25 ao cubo. Vezes 12 elevado ao quadrado, que é a multiplicação em cruz aqui. Uma, uma sacada que você pode fazer aqui, eu vou jogar aqui para baixo, deixa eu fazer para ocupar todo o espaço, senão a gente vai gastar um espaço aqui que não vai ficar bonitinho para nós. Vamos continuar a nossa conta aqui. Quando a gente faz isso, olha o que a gente pode fazer. Esse 1,25 eu posso colocar como ao quadrado, duas vezes. Veja se você concorda. Do lado esquerdo da igualdade é t ao quadrado. E aqui eu posso deixar 1,25, beleza, sozinho aqui, e vezes 1,25 ao quadrado vezes 12 ao quadrado. Você vai falar assim, mas por que você está fazendo isso aqui, né? Você vai tirar a raiz dos dois lados, né? Quando você tira a raiz dos dois lados, a gente vai descobrir que o t
o t dele, né, que é a raiz quadrada de t quadrado da t, isso vai dar raiz de 1,25 vezes aqui 1,25 ao quadrado dentro da raiz quadrada é 1,25 vezes 12, que é o mesmo esquema do 1,25 ao quadrado. Quando você faz 12 vezes 1,25, isso dá 15. E esse valor aqui, não se preocupe, ele me deu aqui, ó, ele deu essa informação, que a raiz de 1,25 dá 1,12. Ou seja, no final, se você fizer 15 vezes esse número, a gente vai chegar em 16,8 meses. Então, essa é a resposta do período que ele demoraria para dar uma volta completa. Seria o período que ele demoraria para completar um ciclo aqui. Porém, aqui ele nos fala que ele anda só a metade dessa órbita, né? Por isso, nós eliminamos esse item B aqui, ó. A gente chega no item C porque ele só vai andar metade desse valor e metade de 16,8. Então, aqui seria 8,4 meses para fazer isso e mais 8,4 para fazer o outro a outra metade aqui do trecho. Então, a distância para ir, o tempo que demoraria para ir de A até B seria 8,4 meses, a gente chega na alternativa E. E assim a gente encerra aqui as questões da Olimpíada Brasileira de Astronomia de 2023. Espero ter ajudado vocês e tirado um pouquinho da ansiedade de muitos aí que estão esperando o gabarito. A gente vai aguardar o gabarito, de repente podemos ter cometido algum equívoco e aí a gente volta a se falar se aconteceu algum problema, a gente corrige, não tem problema não, a gente está passível a erro, mas esperamos que você possa ter entendido cada uma das questões que você chegou. Se ela te ajudou, se inscreve aqui, dá um like nos vídeos aí, para a gente poder estudar um pouquinho mais. Valeu, questão número 10, seja muito bem-vindo ao canal e a gente volta a se falar em outras tantas Olimpíadas e exercícios por aí. Grande abraço.